Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física, pois problemas como estresse, ansiedade e depressão podem ter impactos profundos na vida de uma pessoa. Promover um ambiente que valorize o equilíbrio emocional é importante para construir uma sociedade mais saudável e resiliente. Segundo o levantamento nacional realizado pela Covitel em 2023, mais de 25% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade. Um terço da população mais jovem, de 18 a 24 anos, é ansiosa, sendo os maiores índices de ansiedade líder dentre todas as faixas etárias no Brasil. A maior quantidade de casos está no Centro-Oeste e entre as mulheres. Para combater as doenças emocionais, a Policlínica de Penha realiza acompanhamentos psicológicos. As pessoas podem acessar esse serviço a partir de um encaminhamento feito pela Unidade Básica de Saúde após realizar a triagem para identificar a área dentro da saúde mental que deve ser trabalhada com o paciente. É o que explica a psicóloga especialista em saúde mental e atenção psicossocial da Policlínica de Penha, Melina Zilli, que comenta sobre os principais atendimentos. Então, hoje aqui na Policlínica, nós atendemos os pacientes na modalidade individual, todas as idades, crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? E também estamos agora com a proposta de iniciar alguns grupos psicoterapêuticos, então também já convidamos a comunidade, né? Os pacientes que vêm ao nosso serviço também. Estaremos agora, daqui a alguns dias, iniciando algumas propostas de grupos psicoterapêuticos, porque sabemos que muitos pacientes às vezes precisam dessa interação, dessa socialização com os pares, né? E hoje as principais demandas que nós recebemos aqui na Policlínica são dificuldades de aprendizagem, possíveis avaliações psicológicas, né? Porque nós nunca trabalhamos individualmente, sempre trabalhamos na parceria com demais profissionais da rede para identificarmos possíveis dificuldades ou transtornos do neurodesenvolvimento. Hoje falamos muito em autismo, em TDAH, transtorno de déficit de atenção, o TOD, ouvimos muito falar nisso, né? Então, para identificarmos realmente se o paciente tem essa demanda, nós precisamos passá-lo por uma avaliação multidisciplinar. E nós, a psicologia, atendemos muito esses pacientes para uma avaliação clínica e também atendemos muitas demandas de ansiedade, que eu acredito hoje que seja uma patologia do século, né? Então, a ansiedade, hoje todos nós sofremos um pouco de ansiedade. Claro que alguns pacientes sofrem mais, né? Então, são esses pacientes principalmente que nós precisamos dar um suporte, né, emocional aqui no nosso serviço. Entre essas doenças emocionais está a síndrome do esgotamento profissional, mais conhecida como burnout. Os sintomas são, principalmente, exaustão extrema e estresse. A psicóloga Melina explica sobre esse distúrbio. Síndrome do burnout nós chamamos como esgotamento profissional, né? Normalmente, hoje em dia, com a nossa rotina muito acelerada de trabalho, normalmente a gente percebe pessoas, né, desenvolvendo essa síndrome, esse esgotamento físico e mental, porque nós falamos de um conjunto, na verdade é o físico e mental, porque nós somos seres humanos únicos, então não tem como separarmos uma coisa da outra. Então hoje eu definiria essa síndrome como a síndrome do esgotamento, né, ao ambiente laboral, devido a muitas demandas, muitas cobranças, o excesso de trabalho, né? Então tudo isso muitas vezes acaba contribuindo para que a pessoa se sinta sobrecarregada, sinta um estresse extremo e acaba desenvolvendo esse tipo de patologia. A moradora Alicia Zarate conta que já passou por uma situação de burnout e explica os principais pontos do esgotamento. Aí, na época eu nem sabia que se falava disso, né? Mas esgotamento assim em função da pressão, responsabilidade em excesso, não querer, né, comprometimento com a empresa, né? A gente sofre um pouquinho dessa pressão, uma autopressão, não é que a empresa colocava essa pressão em cima do nosso trabalho, mas é a questão de poder devolver para a empresa aquilo que ela demandava, né? Então, você fica assim, sai do serviço, você fica pensando o que vai fazer no outro dia, se organizar no trabalho para não perder muito tempo, porque a produtividade, a empresa em cima, ela trabalha muito em cima de produtividade, né? Tempo que você tem que aproveitar, porque o tempo para a empresa é muito precioso, né? Como fala, né? Tempo e dinheiro, e é verdade, né? Então, sem saber, você acaba sofrendo um pouco desse esgotamento, assim, essa preocupação. Já o morador Leonir Severino comenta que nunca passou por um esgotamento profissional. O meu trabalho era um trabalho assim bem tranquilo, né? Eu trabalhei muito de vigilante e estava mesmo sozinho à noite e não tinha com que se estressar, né? Então eu nunca tive esse problema não, sempre fui muito tranquilo. Além disso,
Leonir ainda destacou o que fazia na época para manter uma boa saúde mental e evitar o estresse e fadiga do trabalho. Hoje já sou aposentado, né? Mas assim, mas é andar, né? Até sempre queria entrar numa academia, mas sempre ficou no vou e não vou e até nunca fui, né? Mas eu acho que é um negócio bom, né? Fazer a caminhada, ir numa academia, é muito bom para a saúde, né? O esgotamento por excesso de trabalho é um problema que afeta diversos brasileiros. No entanto, muitas pessoas não sabem que podem buscar por ajuda profissional e realizar o devido tratamento. O acompanhamento psicológico é uma das formas eficazes de enfrentar o problema. Além disso, práticas de autocuidado como exercícios físicos e técnicas de relaxamento podem auxiliar na recuperação. A psicóloga ainda explica sobre as principais abordagens adotadas na Policlínica de Penha para atender as demandas relacionadas a burnout. Então, aqui na Policlínica Municipal, né, nós somos um ambulatório de especialidades, nós prestamos atendimentos a todas as idades, todas as faixas etárias, e o burnout muitas vezes é uma demanda que acaba vindo normalmente associada a pacientes que trazem demandas de ansiedade ou depressão. E no andar dos atendimentos, nós observamos que esses pacientes trazem questões de esgotamento no trabalho, né? Então, nós trabalhamos muito com a psicoterapia, né? E a psicoterapia envolve toda uma questão de repensar a sua vida em padrões instituídos, o que é preciso mudar, às vezes, na sua dinâmica da sua vida, o que eu preciso passar a valorizar um pouco mais na minha vida, pensar um pouquinho mais em lazer, em autocuidado, na prática de uma atividade física. Muitas vezes precisamos também com que esse paciente busque um profissional médico por uma conduta medicamentosa, que muitas vezes, dependendo do quadro do paciente, é importante aliar à psicoterapia. Então, nós fazemos, na verdade, a sensibilização desse paciente para que ele passe a rever a sua vida e o que hábitos ele pode instituir novos e aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Somente no mês de julho, foram realizados 606 atendimentos na área da psicologia na Policlínica de Penha. No entanto, também foi registrado que 213 pacientes faltaram no mesmo período. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.